Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiro Jaluís, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É com muita alegria que aqui comparecemos para esse momento de reflexões em torno dos ensinamentos do Cristo. É o encontro da família Jesus no Lar, a oportunidade de nos conectarmos em vibrações, elevando os nossos corações, a nossa mente ao alto, para recebermos assim as bênçãos da espiritualidade maior. Então vamos fazer a nossa leitura preparatória. Não esqueçamos o recipiente com a água, que será fluidificada pelos guias espirituais durante o estudo. Então, a leitura do livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Mensagem 134. Alfaias. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. Jesus. Segundo Lucas, capítulo 13, versículo 31. A palavra do mestre não deixa margem a hesitações. Naturalmente, todo aprendiz vive na organização que lhe é própria. Cada qual permanece em casa, isso é, na criação individual ou no campo de testemunho a que o Senhor o conduziu. Geralmente, porém, jamais está sozinho. Reduzido ou extenso, há sempre um séquito de afeições a acompanhar. Muita vez, contudo, a companheira, o pai ou o filho, não consegue mover-se além das zonas inferiores de compreensão, quando o discípulo, pelos novos esforços despendidos, se equilibra vitorioso na parte mais alta do entendimento. Chegados a semelhante situação, muitos trabalhadores aplicados experimentam dificuldades de vida. Não sabem separar as alfaias de adorno dos vasos essenciais às frivolidades dos deveres justos e sofrem dolorosos abalos no coração. Indispensável se precatem contra esse perigo comum. Cumpra-se a obrigação sagrada, atenda-se antes de tudo ao programa da vontade divina, exemplifique-se a fraternidade e a tolerância, acendendo-se a lâmpada do esforço próprio, mas que se não prejudique o serviço divino da ascensão, por receio aos milindres pessoais e às convenções puramente exteriores. Um lar não vive simplesmente em razão das alfaias que o povoam, transitoriamente, e sim pelos fundamentos espirituais que lhe construíram as bases. Um homem não será superior porque satisfaça a opiniões passageiras, mas sim porque sabe cumprir em tudo os desígnios de Deus. Meus amigos, aqui nós temos Emmanuel fazendo suas reflexões em torno das palavras de Jesus, que significa exatamente quando a pessoa que desperta para os ensinamentos do Cristo, para os ensinamentos da vida maior, e que encontra as dificuldades na família, né? Que não acompanham ao seu entendimento, ao seu desenvolvimento espiritual. E ele diz aqui que se cumpra as obrigações que se tem, mas que não haja assim uma descida de vibração, ou seja, que não se ceda às exigências do cotidiano daqueles que não acompanham o seu crescimento espiritual. Ele diz aqui que muito interessante que deve-se sim cumprir a vontade divina, dando exemplo de fraternidade e de tolerância.
acendendo a lâmpada do esforço próprio, mas que não se deve prejudicar o serviço de ascensão espiritual. É não se deixar envolver por essas situações familiares, essas situações cotidianas, a ponto de prejudicar a ascensão espiritual, porque um lar ele não é feito só dos objetos, dos adornos, enfim, que povoam o recinto, né, que povoam a casa, mas sobretudo dos valores que vão lhe constituir as bases da vida familiar. Então, é uma reflexão muito interessante, porque isso é muito comum. Às vezes nós vamos despertando para os valores espirituais, nós vamos tendo uma outra compreensão e os nossos familiares não nos acompanham, né? Não acompanham as nossas atividades, não acompanham assim o nosso desenvolvimento, por menor que seja. E é necessário ter paciência, tolerância e persistir nessa nossa ascensão. Então, meus amigos, façamos a nossa prece inicial. Senhor, meu Deus Pai Criador, derramai vossas bênçãos sobre todos nós. Que Jesus, nosso Mestre e Senhor, possa estar conosco, a nos iluminar o entendimento, para que possamos compreender os ensinamentos contidos em vosso Evangelho de luz, nos fortalecendo, para que não nos faltem os meios e as condições de vivenciá-los, de fazermos o bem e de encontrarmos os caminhos mais diretos que nos conduzam à integração com os propósitos divinos. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Meus amigos, vamos dar hoje início ao capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. São os itens 1 e 2. Salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará ao outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Registro de Lucas, no capítulo 16, versículo 13. Então um homem se aproximou dele e lhe disse: Bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamais bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Quais mandamentos? Disse-lhe. Jesus lhe disse: Não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não direis falso testemunho. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, e amai o vosso próximo como a vós mesmos. O jovem lhe respondeu: Tenho guardado todos esses mandamentos desde a minha juventude. Que me falta ainda? Jesus lhe disse: Se quereis ser perfeito, ide, vendei o que tendes e dai-o aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois, vinde e me segue. O jovem, ouvindo essas palavras, foi-se embora muito triste, porque tinha grandes bens. E Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Digo-vos ainda uma vez:
É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Mateus capítulo 9, versículo 16 a 24. E Lucas capítulo 18, versículo 18 a 25. E tem também o registro de Marcos, no capítulo 10, versículo 17 a 25. É interessante aqui notar que Jesus se fala, né? O camelo entrando no buraco de uma agulha. Mas tem uma advertência uma explicação. Como é que pode, né, Jesus se referir a um camelo? Lógico que o camelo jamais iria passar no buraco de uma agulha. É a mesma palavra, camelo. Aliás, é interessante. Veja bem, a mesma palavra existente, ela é uma figura assim, audaciosa, porque resulta de que, em hebreu, a mesma palavra se emprega para designar cabo e camelo. Então, a tradução se apegou como é que se diz, a última acepção, que é camelo. E é provável que a primeira era a que estava no pensamento de Jesus. Existe essa observação, é uma anotação que é feita, né? Sempre nos evangelhos a gente tem essa observação, porque todo mundo acha um absurdo. Como é que Jesus ia fazer uma comparação dessa? Claro que o animal camelo, mas não, ele usou a palavra, mas a palavra se referindo provavelmente designar um cabo, mas outros dizem que é um tipo de linha, uma linha grossa que é usada em pescaria. Quer dizer, é muito mais óbvio que fosse isso a referência de Jesus, logicamente. Então, meus amigos, nós temos aqui essa passagem que nós conhecemos também como o mancebo rico, e procura Jesus e quer saber exatamente como chegar à vida eterna, como conseguir o reino, né, de Deus. Ele pergunta aqui, ele quer a vida eterna, né, o jovem. E Jesus, ao responder que ele deva seguir os mandamentos, ele diz que há muito tempo já segue, já pratica. Aí Jesus dá exatamente a orientação final, para que ele desse tudo que ele tivesse, todos os bens, desse aos pobres, distribuísse com os pobres, e depois voltasse para segui-lo, né? Para seguir os seus ensinamentos. E ele ficou desapontado, muito triste, e foi embora, né? Porque ele tinha muitos bens. Ele tinha assim uma grande fortuna. E, no entanto, que reflexões nós podemos tirar dessa passagem? Primeiro, Jesus nos ensina que nós não podemos viver fascinado, envolvido pelas coisas materiais e ao mesmo tempo procurar a salvação. Quer dizer, trabalhar em prol da salvação do espírito, porque não dá para conciliar dois princípios que são tão opostos entre si, né? O apego às coisas materiais, viver impulsionado
impulsionados pelos bens materiais e trabalhar a salvação do espírito. Jesus, nessa passagem, ele refere-se a tudo que nos prende à matéria. Da matéria e nos impede de crescer espiritualmente, de avançar espiritualmente. O império das coisas materiais, dos prazeres desequilibrados, dificultam os sentimentos da espiritualidade, únicos capazes de conduzir um homem à verdadeira felicidade. Aquele jovem, ele desejava adquirir a vida eterna, e já guardava os mandamentos, né? Mas quando Jesus lhe faz esse convite final, ele certamente sentiu muita dificuldade, né, de distribuir o que tinha. Sentia muita dificuldade também em abrir mão dos prazeres, da fortuna da juventude, os tesouros vibrantes, né, da vaidade, a sua vaidade que era atendida, as honras de família, quer dizer, tudo aquilo que a vida material lhe propiciava. E era difícil muito abrir mão de tudo isso, porque ele estava aprisionado aos bens materiais. E quando Jesus faz essa proposta, certamente Jesus viu que ele era uma pessoa apegada à matéria, que ele provavelmente não fizesse a caridade, usasse tudo aquilo, todos aqueles bens, toda aquela fortuna em prol de si próprio, sem se preocupar com o seu semelhante. E essa conduta, esse apego, essa escravização estava prejudicando muito a ele, estava prejudicando o seu progresso espiritual. Então Jesus viu naquele jovem que ele realmente desejava a vida eterna, mas ele estava por demais aprisionado, apegado à vida material. Ele estava, inclusive, como escravizado. E isso o impedia de progredir. Era aquele momento em que ele, face a face com Jesus, ele teve para realmente alcançar a vida eterna, que era se transformar espiritualmente, libertar-se desse total apego. A riqueza, ela não é condenável em si mesma. O emprego que lhe é dado é que pode ser um empecilho ou um poderoso auxílio para o nosso próximo. Jesus, ele não quer e não deseja que venhamos a entregar todos os nossos bens, a nos despojar-nos dos bens materiais, daquilo que já obtemos, né, na vida, no cotidiano. Não é isso que ele quer. Ele, na verdade, ele faz a advertência com relação ao apego, pois nada na vida é mais importante do que os bens espirituais. É bom que a gente tenha essa clareza, porque afinal de contas, todas as concessões materiais, que são concessões efêmeras, passageiras, são permitidas por Deus. A gente sabe que nada nos pertence, materialmente falando. Todos os bens nós adquirimos através do nosso esforço, do nosso trabalho, do nosso estudo, mas são oportunidades que nos são concedidas por Deus, são bens que nos são permitidos por Deus. Nada nos pertence. Um dia, quando a gente desencarnar,
nós vamos deixar tudo por aqui. Até mesmo a família, que a gente acha que é nossa família, é minha família, meu marido, minha esposa, meu filho. E a gente desencarna, vai para a espiritualidade e deixa tudo. E leva conosco aquilo que ninguém consegue nos arrebatar, que são as qualidades, os valores, os bens espirituais. São esses que nos pertencem, que a gente não dá importância para desenvolver. A gente não se importa em desenvolver as potencialidades que trazemos do bem, as virtudes que estão dentro de cada um de nós, para serem trabalhadas, para que venham ser afloradas e trabalhadas, nos orientando, passando a nos orientar, passando a refletir em nossos atos, em nossas atitudes. Então, essa passagem é muito importante, diz muito a todos nós, porque nós nos apegamos muito aos bens materiais. Não precisa nem ser uma fortuna, como esse jovem, né? Essa fortuna que o jovem tinha, né? Ele era jovem, então ele usufruía desses bens, logicamente para satisfazer suas paixões, as suas ilusões, para adquirir mais bem supérfluos, né? Esses bens transitórios, e não se incomodava muito com o seu próximo, porque ele podia ajudar a muitas pessoas, né? Ele podia colaborar com muitas pessoas necessitadas. E Jesus, vendo tudo isso, faz essa proposta para ver se ele despertava para essa realidade. Poxa, então eu estou no caminho errado, quem sabe ele pudesse compreender. Eu não dou nada aos pobres. E Jesus manda que ele venda tudo e distribua com os pobres. Somente depois voltasse para segui-lo. Ou seja, depois que você se libertar desse apego, desse aprisionamento, se voltar para a caridade, para o bem, é que você pode me seguir. Se seguir aqui não é seguir os passos físicos, mas seguir vivenciando os ensinamentos do Mestre. Aí sim você terá a vida eterna. Através da psicografia de Divaldo, Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, ela relata que esse jovem ficou assim muito desapontado. Ela fala que ele disse: eu tenho que fazer tudo isso. Aí pensou, aí disse: hoje eu não posso, eu tenho uns compromissos com os amigos, eu volto depois. E foi embora. Estava para acontecer uma grande festa e ele foi se juntar aos amigos para organizar, para combinar uma corrida. Aquela corrida que agora me foge a memória. É a corrida que é no carrinho puxado por cavalos, né? E ali a pessoa vai naquela corrida ver quem ganha. E ele estava preparando com os amigos esse momento. Eu acho que é Birra o nome do carro. Eu acho que é Birra. Desculpe se não for. E quando chegou a semana da festa, era muita festa na cidade, Cesareia, eu acho. E ele foi competir, ele era um grande corredor. E numa curva o carro se desgovernou, vira, e ele morre pisado pelos cavalos. E segundo Amélia Rodrigues, ele ao ir morrendo, como podemos assim dizer, ele escuta a voz de Jesus dizendo: vem e segue-me. Ou seja, talvez Jesus tivesse percebido que a hora do desencarne daquele jovem estava para chegar. E que se ele
seguisse a sua orientação, seguisse exatamente aquela sua instrução, pudesse não evitar a morte, porque a morte é um desígnio, né? É uma fatalidade, mas pudesse já ir seguindo o mestre, e seguindo o mestre já tivesse mais facilidade, com certeza, de ingressar na vida eterna. Não sabemos se aquela voz que ele escutou foi Jesus recebendo, ou provavelmente foi a lembrança da voz do mestre, a oportunidade que o mestre deu a ele para decidir, para se desapegar dos bens materiais, desapegar das fantasias da matéria, dos prazeres materiais tão efêmeros, tão momentâneos, e assim fosse segui-lo em seus ensinamentos, vivenciar os seus ensinamentos, porque estava breve o seu retorno à pátria espiritual. Então, essa passagem, né, essa ocorrência, pode ter todos esses significados. E quando Jesus diz que é difícil um rico entrar no reino dos céus, é bom entender essa dificuldade, é porque geralmente a pessoa que está com grande fortuna, são pessoas que sofrem, convenhamos, uma maior intensidade, com maior intensidade, o apelo das tentações materiais, as tentações do mundo, né? Ele é mais tentado, vamos assim dizer, a ceder a essas tentações e aos gozos materiais. E sabemos que tudo isso se opõe aos anseios do espírito, que terminam por afastar a criatura de Deus. E assim reforçamos as palavras dos espíritos. Não é a riqueza, a fortuna que em si é prejudicial. É uma experiência muito difícil. Exatamente por quê? Porque a pessoa, nesse mundo material, com uma fortuna, se apega aos bens materiais, aos prazeres, às facilidades que a fortuna, que a riqueza proporciona. Vem a vaidade, né? Vem a vaidade de ser uma pessoa de destaque, uma pessoa rica. Então fica, vamos assim dizer, enfeitiçado por esses gozos materiais, por essas fantasias, por essas paixões que a riqueza proporciona. E isso passa a prejudicar, que a pessoa esquece do seu crescimento espiritual. Se valoriza demais e isso vai levá-lo muitas vezes a prejudicar o seu próximo, a não fazer o bem, a não fazer a caridade. Então, meus amigos, vamos refletir, né, mais uma vez, sobre esses ensinamentos do Cristo. E agora é a hora das nossas vibrações. Elevemos nossos corações a Jesus, a Deus nosso Pai, Criador, a Jesus nosso Mestre e Senhor, meus benfeitores da vida maior, rogando pela paz entre as nações, pelos governantes, para que atuem de forma a buscar a justiça social, pela coesão do movimento espírita, pelas famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue a todos os lares, iluminando, envolvendo a todos com saúde, paz, harmonia. Que as bênçãos da vossa graça, Senhor, nos traga
o fortalecimento das nossas forças e energias para o enfrentamento da vida, iluminando nossos passos, nossos caminhos. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o vosso nome, no louvor de todas as criaturas, vindo a cada um de nós o vosso reino de amor e sabedoria, para que a vossa vontade se cumpra aqui na terra e em todos os círculos espirituais. O pão nosso do corpo do Espírito dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, para que assim reine a paz e o entendimento, o amor na caridade, agora e sempre, que assim seja. Com esta prece encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.